gente? Ainda tem crachá da Fox e tudo. Olha, o Mano falou, tem que entender o jogo, não pode só ver o resultado. Então, vamos ver agora a entrevista coletiva do Rogério Ceni. E vocês vão ver se vocês concordam com o Rogério Ceni sobre a leitura que ele fez do jogo e que é a leitura que ele tem feito do trabalho dele no São Paulo. Fala aí, Rogério. Difícil você fazer uma avaliação quando você é eliminado, mas nos últimos jogos, se eu mostrar todos os números que normalmente para vocês em geral, estou falando, para as pessoas não me interessam, que são os números desde posse, finalização, linha de fundo, por exemplo, escanteios, 13 escanteios a favor, nenhum contra. É um número impressionante para quem joga fora de casa, né? E outra coisa, nos 2 últimos jogos fora de casa nós conseguimos vencer o Cruzeiro, que era o time invicto no campeonato, e conseguir um empate aqui contra o Corinthians, que é um jogo sempre difícil, acho, de se jogar. Teve nenhum jogador que ficou contra, nenhum jogador comentou absolutamente nada. E assunto de vestiário, ele é tratado no vestiário. As interpretações ou as especulações que são levadas até a mídia, eu respeito porque vocês estão aqui para isso, para tentar divulgar, extrair o máximo de informações. Mas eu acho que o Rodrigo Caio, como ele falou, ele tem a consciência tranquila, que ele fez a coisa certa. E é o que mais vale para um ser humano, é ter a consciência tranquila que fez a coisa certa. Minha concepção da jogada, o Jô dá um tranco no Rodrigo Caio, na hora eu não vi, vendo pela televisão. Dá um tranco, tanto é que o árbitro marca a falta no Rodrigo Caio, e o Rodrigo Caio só pisa no Renan pelo tranco que ele sofre do Jô. O árbitro achou passível o lance de cartão amarelo. O Rodrigo discordou do árbitro, foi lá, disse para o árbitro que não. Ponto final, o menino tem a consciência tranquila, ele é um ótimo menino, um menino de muito bom caráter, mas não acho que muda o caráter dele aquele cartão amarelo. Desculpa, não é o caráter de uma pessoa, não muda por alguém que sofre um lance, um empurrão nas costas, de costas para o lance, e eu acho que não é isso que muda um caráter de uma pessoa. Trataram isso, o depoimento do Maicon, como se fosse um crime hediondo, uma coisa que ele merecia, e nós estamos falando de um cartão amarelo dentro de um jogo. Como é que o jogador que fez o gol vai saber se ele estava impedido ou não, né? E depois que você marca o gol, você não pode voltar do intervalo e dizer, olha, o gol foi impedido, a gente não pode usar as câmeras de TV. Então, eu acho que isso não é falta de fair play, eu acho que isso foi um erro de arbitragem e que também está sujeito a acontecer. Aí o Rogério Ceni, esse trecho, ele explica mais sobre o negócio de novo do fair play, do gol. Ele falou, pô, não tinha nem como o jogo também falar se estava impedido ou não estava. Mas daqui a pouco vamos separar um outro trecho do Rogério Ceni, onde ele fala mesmo da situação do São Paulo, do trabalho dele, como ele avalia o trabalho dele. Agora, o Rogério, você percebe que ele está indo para as entrevistas coletivas sempre munido de muito número. Todo treinador que chega no vestiário, só para explicar, para você que tem casa, todo treinador que desce tem o trabalho da estatística, cada clube tem o seu trabalho de estatística. Isso é feito no basquete. Aí tem as pessoas que fazem esse scout do jogo, e eles entregam esses números para o treinador. Quanto teve de posse de bola, quantos escanteios a favor, quantos escanteios contra, quantas faltas a favor, quantas faltas... Todos os números do jogo são mapeados. E aí o treinador recebe toda aquela numerália e começa a analisar o que ele acha mais positivo para ele e o que ele não acha positivo. O que eu acho é que, além dos números, o Rogério Ceni, e aí vai a minha crítica ao Rogério Ceni, ele tem que se basear pelo que ele vê do jogo, não só pelo que ele analisa dos números, pelo que ele vê do jogo. E ele viu bem nesse último jogo. Não viu bem no jogo contra o Cruzeiro, quando ele foi falar que o time teve 65% de posse de bola, 39 bolas cruzadas na área, e quantas foram aproveitadas? Uma de cabeça do Lucas Prato que o goleiro pegou. Só 65% de posse de bola. Quem é que ganhou o jogo? Não mudou o parâmetro do futebol. O parâmetro do futebol é quando a marvada balança a rede. Se não balançar a rede, ou não precisa nem balançar, como falava o Coutinho, só passar da linha já é o suficiente. Já entrou, tá valendo. Então o parâmetro do futebol não foi mudado. Agora, o São Paulo tem muita coisa a evoluir no meu modo de ver. Não jogou mal contra o Cruzeiro, pelo contrário, jogou bem. Não jogou mal contra o Corinthians, acho até que foi no primeiro tempo superior ao Corinthians, mas esses 2 jogos não foram suficientes para garantir a classificação do São Paulo em função de 2 partidas horrorosas que desclassificaram o São Paulo em casa.
A sensação que eu tenho é que o Rogério, você tem razão, todo mundo hoje tem esses números à disposição. O Rogério, ele tenta validar a atuação do time dele com os números que ele apresenta, apesar dos resultados não terem sido muito favoráveis. Eu acho desnecessário, né? Olha, fui eliminado, mas eu tive 13 escanteios a favor. Fui eliminado, mas o meu time teve não sei quanto % de posse de bola. Isso para o torcedor do São Paulo não é algo que o conforta, né? O que o confortaria seria se o time tivesse se classificado. Então o Rogério ele tá tentando, muitas vezes ele tenta justificar um mau resultado. Olha, nós perdemos, mas em compensação, poxa, a gente chutou mais a gol, a gente fez isso, fez aquilo, isso não basta. Mas eu acho que apesar de tudo isso, o trabalho do Rogério Ceni não é ruim. Não, eu acho ruim. até que é... Os dois jogos esses dois últimos jogos, essas duas últimas partidas, essa contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, eu acho que o São Paulo sai eliminado desses dois campeonatos, mas vou usar um clichêzaço, monstro. Não, você não. Tá. Não, você então não, não vai. Não vou usar. Usa, vai, ó. Eu vou guardar o Oscar. Não vou usar. Mas eu acho que o time sai fortalecido. Ele não foi. Não. Eu ia falar de cabeça erguida, era pior. O São Paulo não foi humilhado em nenhuma das duas eliminações. Que ele fosse humilhado? Eu achava que poderia. A eliminação não é uma humilhação. Não é, lógico que não é uma humilhação. Do jeito que foi. Mas é decepcionante, gente. Não, isso é outra coisa. Opa! Sormani, o futebol que o São Paulo jogou contra o Cruzeiro em casa foi decepcionante. Isso, contra o Corinthians também. E ontem, mas no jogo contra o Cruzeiro em Minas, em 4 jogos, foi muito você bom. citou um bom. Não, eu vou citar o de ontem. Acho que o São Paulo achou que foi bom de ontem? Não jogou mal, não, gente. Ontem o São Paulo entrou em campo perdendo de 2-0 para jogar contra o Corinthians, fora de casa. Fez um bom primeiro tempo. Sabe, no que ele fez? Foi um jogo equilibrado, foi um jogo... Gente, era um jogo que o Corinthians estava jogando ganhando de 2-0. Foi um jogo digno. Não foi uma coisa, não foi mamãozinho com açúcar, entendeu? O São Paulo poderia ter ganho. Ontem, eu ouvi outro jogo. Poderia ter ganho. Eu acho que foi o jogo para acabar do jeito que acabou, 1-0 e 1-1. Sim, mas poderia ter ganho. Talvez Mas não, o que o São Paulo três. mostrou, o São Paulo contra o Cruzeiro, me chamou a atenção. Saiu muito bem da competição. Mas ontem não saiu. Não acho que ele fez um grande jogo. De qualquer maneira, não foi humilhado, concordo com o Flavinho. Mas é decepcionante para o torcedor de São Paulo cair fora do Campeonato Paulista, onde ele não ganha desde 2005, não chega nem sequer na final, e sair nas 16 avos de final da Copa do Brasil. Isso sim. Claro que é decepcionante. Onde nunca ganhou. Como é que nós podemos dizer que esse trabalho do Rogério Ceni está sendo um bom trabalho, Mas gente? ontem- Da onde? Ontem, DBV, o René Simões fez a última palavra e ele falou um negócio interessante. No Brasil não se contrata treinador para fazer um trabalho, se contrata treinador para ganhar. Vai ganhar. Cara, em 4 meses já dá para falar que o trabalho do Rogério Ceni é ruim. Olha, foram 23 jogos, foram 11 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Gente, o Rogério Ceni está apenas há 4 meses. Eu não avalio o trabalho dele como ruim, não, É a mesma coisa. Você pode falar que o trabalho do Eduardo Batista... Daqui a pouco nós vamos falar do Eduardo Batista. Pô, já é horroroso. Daqui a pouco nós vamos discutir do Eduardo Batista. Mas dá para discutir que o trabalho do Rogério Ceni já não deu certo? Eu não avalio o trabalho dele ruim. Eu discordo do Sormani, porque eu acho que ontem o São Paulo propôs o jogo, tanto que o Mano falou aqui. O Corinthians ficou se defendendo, ficou aproveitando os contra-ataques. Acho que podia ter tido um outro resultado, sim. Agora, eu acho que soberba e insegurança são coisas que se confundem às vezes. E eu não sei qual é o caso do Ceni. Ele é um treinador novo, ele foi excelente goleiro e ele está acostumado com muitos elogios, porque ele teve uma carreira brilhante. Agora, como treinador, ele tem que aguentar as críticas. A maneira que você coloca faz a diferença. Ele fala, olha, eu tive 3 escanteios a favor, mas o meu time pecou aqui porque a gente não conseguiu achar o gol. É diferente de você falar, não, a gente perdeu, mas eu tive 3 escanteios. É a maneira. E eu não sei se é insegurança ou se é soberba, mas quanto ao trabalho, eu acho que ainda... Mas é um bom trabalho e ainda precisa de mais tempo. Mas é que nem o Flavinho falou. Eu acho que é uma forma de justificar e de através dos números. Desculpa. E através dos números. Ele não precisa usar desculpa, ele precisa, ao contrário, mostrar que está vendo que precisa melhorar. Então, é isso que você espera de um treinador. Não, não tô. Veja bem, horrível isso. Não, mas eu concordo, Flavinho. É uma forma de justificar. Mas, olha, nós perdemos, mas você não pode fazer só isso, para terminar, nesses jogos, nesses 23 jogos do Rogério, o São Paulo marcou 44 gols e sofreu
e 30. Antes de mais nada, Benja, eu acho que a torcida precisa ter um pouco de paciência com o trabalho do Rogério Ceni, mesmo que não agrade inicialmente. São Paulo foi eliminado de algumas competições, mas a torcida precisa entender, claro, e eles entendem porque o Rogério é o maior jogador da história do São Paulo e ele terá todo o crédito do mundo perante sua torcida. Só que a torcida não pode começar a inflar um trabalho, tá certo? Ou então minar um trabalho pro lado negativo, cara. A torcida precisa apoiar o Rogério. É um grupo novo, é um grupo que está sendo montado. O grupo de São Paulo eu não vejo como ruim. Eu acho que o time de São Paulo, como um elenco, é claro, você tem algumas deficiências, por exemplo, no jogo Cueva, não tem um suplente à altura. Mas é um time que está sendo montado. E o São Paulo tem um bom time. Tá certo? Tem um Prato lá na frente que faz a diferença. O Gilberto vive um bom momento. Você tem o Cueva que faz a diferença, mesmo voltando de lesão e não tendo atuado tão bem contra o Corinthians. Mas é um cara que, pro decorrer do ano, vai ser importante pro São Paulo. Então, posto isso, a torcida do São Paulo precisa dar esse tempo pro Rogério. Só que o Rogério também, Pascoal, ele precisa se policiar um pouco. Porque esse negócio de número, quando o cara traz um scout pra dentro de uma entrevista coletiva, isso é um porre. Pra não usar um outro termo, um pouco mais chulo. Em respeito a Dani e aos telespectadores. Sim. É um baita porre, Benja. O meu scout mostra que eu tive 65% de aproveitamento nos passes. O meu scout mostra que eu tive 70% de posse de bola contra 30% do adversário. Se for uma posse de bola na defesa, não adianta nada, cara. E o Rogério, mais do que ninguém, ele sabe ler o jogo. É um cara que viu o jogo lá de trás. Ele sabe o que está acontecendo na partida. Então, o torcedor de São Paulo, quando espera o Rogério Ceni na entrevista coletiva, não é para contar quanto teve de posse de bola ou quantos escanteios teve a favor ou contra. Espera um pouco mais de contundência, um pouco mais de veemência, de assumir em determinados momentos que o São Paulo foi mal. Não é desqualificar o adversário. Mas eu fui bem, eu tive todos os números a meu favor, mas o adversário em duas bolas paradas, o destino como ele fez cruel, contra o Cruzeiro, entendeu? Então é complicado, cara. Ele precisa ser um pouco mais veemente, em determinados momentos assumir os próprios erros. Simples assim. Bom, voltando à questão lá do tempo, o Rogério está há 4 meses dirigindo o São Paulo. Não, ele está há 4 meses na profissão de técnico. Exatamente. O tempo que tem que ser dado a ele é um pouco... Então, esse é outro capítulo dessa história. Mas ele está há 4 meses dirigindo São Paulo. Gente, é tempo para ele mostrar alguma coisa. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro, foi eliminado. Jogou contra o Corinthians, foi eliminado. Agora ele vem dizer que ele tem 11 vitórias. Ele tem, na verdade, uma vitória importante, que foi contra o Cruzeiro. Que não deu o título, a classificação a ele. Contra o Santos. Se o Carille jogou completamente desfalcado naquele jogo. Se a Ponte Preta foi campeão, então não vou falar que o trabalho do Carille é péssimo. É completamente diferente. Ele se o Flamengo perder o Fluminense, trabalho do Zé Ricardo ele chegou a uma final. Ele chegou a uma final. O Rogério Ceni não chegou. Gente, mas são 4 meses. A única coisa que você acha que o Rogério falou... Você acabou de dizer pra mim outro dia, outro dia você disse pra mim que o Cuca tinha razão, 2 meses são suficientes pro treinador mostrar o trabalho. Então agora não tô entendendo nada. O que eu falei foi o seguinte, o Cuca tinha um time praticamente na mão, pronto. O Cuca é um treinador... Carreira. O Cuca é um treinador que está há muitos anos. Isso já é outra história. O Cuca é um treinador que está há muitos anos. Mas você que precisa se decidir. Tem dia que você fala, gente, precisa dar paciência. Calma. Outro dia você fala, vocês querem mandar o Dorival Júnior embora? Porque ele está quase 2 anos lá. O Rogério Ceni começou em janeiro e nós estamos em abril. Duas coisas que o Rogério falou ontem que eu acho que foram bem sensatas. Acho que aí já vai na linha de defender até ele. Ele falou assim, nós chegamos na semifinal do Campeonato Paulista, que é o mínimo que se espera para um clube grande. Algo que o Santos, por exemplo, não conseguiu. Exato. Foi frustrante. E o São Paulo não foi humilhante. Foi humilhante. O São Paulo... Se bem que o Santos perdeu para a Ponte Preta. Por exemplo, o Palmeiras... humilhante, mas assim... O Palmeiras com esse timaço que não poderia ser eliminado pela Ponte. O Palmeiras foi humilhado pela Ponte Preta. Deixa eu deixar claro, deixa eu deixar claro a minha opinião. O fato de o São Paulo estar há 4 meses e o Rogério Ceni não fazer um bom trabalho não significa que eu o mandaria embora. Eu estou apenas pontuando a questão. O Rogério Ceni está há 4 meses dirigindo o São Paulo e até agora não fez um trabalho bom. É a minha opinião. Você mandaria embora o Rogério Ceni? Não. Não mandaria. Eu esperaria um pouco mais. Mas você tem que avaliar o trabalho dele agora, gente. Que vai ser avaliado. Por que ele tem que ficar escondido? E a outra Por que coisa nós temos que passar? E a outra coisa que eu acho que é legal, só para fechar. Vamos acelerar, gente, aí. Que eu acho que o que o Rogério falou que é legal é o seguinte, ele estabeleceu qual que é o objetivo do São Paulo para o resto do ano, né? A única coisa que ele falou é classificar o time para a Libertadores, que é uma expectativa baixa para o torcedor de São Paulo, eu acho. Porque hoje, com todo o respeito... eu discordo de você. Hoje está fácil classificar para a Libertadores também. Bom, hoje está fácil. De 20 times, 8 vão. Vamos... Entendeu? Então, eu acho que se o São Paulo... Não são 8. Precisa ver quem... mas Copa do Brasil. Vamos acelerar, vai. Vamos pro WhatsApp.